Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele é e tem feito, né, nas nossas vidas. E Deus está aqui no meio de nós, e é por Ele que nós estamos aqui, e é para Ele que nós vivemos, existimos e nos movemos. E vamos meditar numa palavra, irmãos, irmãs. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. As irmãs encontraram? Diz assim, do versículo 11 até o 17, diz assim, ó. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que a levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a mãe dele. De todos se apoderou temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Oremos. Senhor, Tu és bom e o Teu amor dura para sempre. E Tu estás sentado no Teu trono, Senhor, regendo todas as coisas. E tudo se encaminha, Senhor, exatamente para o modo que Tu planejou, Senhor. E nós somos Teus servos, somos Teus filhos amados desde a eternidade, Senhor. Tua palavra diz que com amor eterno Tu nos amou e com misericórdia nos atraiu para Ti. E Tu derramou até a última gota de sangue por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Dirija, Senhor, esta palavra, Senhor. Esta palavra é Tua, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E todas as coisas estão nuas e patentes diante dos Teus olhos, o justo juiz a quem nós vamos prestar contas, Pai. Tenha misericórdia de nós. Tu sabes de todas as coisas, Tu conheces a nossa estrutura e te lembra que somos pó. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude para a honra e a glória do Teu santo e precioso nome. Amém, Senhor. Irmãs, esse texto é bem conhecido. E somente Lucas conta essa história. Lucas, como vocês sabem, ele é conhecido como médico amado, né? Ele também é conhecido como colaborador. Ele também é conhecido como solidário, um amigo. Quando Paulo mais precisou, que estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento, a sua condenação, foi ele que esteve com Paulo. E Lucas, ele é discreto, porém é um intelectual, estudioso, e ele escreveu o livro de Lucas e Atos através de muito estudo. Ele estudou demais, ele fez um catado, e foi pegando informação. Ele consultou também o Evangelho de Marcos, de Mateus, e foi através de muito estudo e, claro, inspirado pelo Espírito Santo, que ele escreveu o livro de Lucas e registrou essa história, irmãs. E essa história é realmente triste, é trágica. E ele fala que Jesus, ele faz questão, né? A gente vê aqui que Jesus sai de Cafarnaum, realizou um grande milagre lá de um menino que estava à beira da morte,
E Jesus, com uma palavra, ordena e aquele menino é curado. Mas agora, Jesus vai para Naim. Quando ele chega, existe esse cortejo fúnebre, porque na época não podia sepultar os mortos dentro da cidade, tinha que sair para fora da cidade, e Jesus vai de encontro àquela mulher. Jesus vai de encontro àquela mulher, pela situação daquela mulher. E a situação dessa mulher, irmã, é trágica. Eu posso estar sofrendo, você pode estar sofrendo. Vocês podem estar vivendo um momento terrível de angústia, de solidão, de depressão, de perdas. Mas como essa mulher não. Essa mulher aqui, ela, além de ser viúva, que na época, naquele contexto social, a cultura da época, ser estéril e ser viúva era algo assim realmente desprezível. Eram pessoas estigmatizadas pela sociedade, e as pessoas apontavam o dedo para essas mulheres estéreis e viúvas e diziam: elas estão amaldiçoadas, a mão do Todo-Poderoso pesou sobre elas, alguma coisa de muito ruim elas fizeram, para Deus estar condenando e fazendo isso, só pode. Então existia tudo isso. E ela já era viúva, né? Porque naquela época, como vocês sabem, a mulher ela era muito desprivilegiada. Jesus que mudou a realidade das mulheres naquela época. Elas não tinham acesso a estudos, a cultura, a trabalhar. Elas dependiam de um homem. Quando solteira, dependia do pai. Quando casada, dependia do marido. E era assim. E quando uma mulher ficava viúva, qual era a saída? Qual era a esperança de uma mulher viúva? O filho. Mas vocês percebem que Lucas deixa bem claro, uma viúva que agora estava perdendo seu único filho, ou seja, acabou. A esperança dessa mulher acabou. A história, a continuidade dessa mulher acabou. E é neste cenário terrível, deplorável, de desesperança mesmo. Ela não tinha aonde, para quem olhar, aonde olhar, ela não tinha nada. Jesus vai de encontro a ela. E nós vemos, irmãs, a primeira atitude de Jesus, no versículo 13. Jesus vê o versículo 13, ela diz assim, ó: vendo-a. Vocês perceberam que Jesus vinha com a multidão e essa mulher ia com uma multidão? Mas Jesus vê. Jesus vê. E nessa noite, Deus, o Espírito Santo diz para mim e para você, Ele está vendo você. Você pode estar em meio à multidão, mas Deus, Jesus, Ele te vê. E é assim por todo o tempo. Lembra o povo de Israel, há 430 anos aproximadamente, sendo escravizado no Egito, e Deus vendo, e eles clamando, e aquele silêncio. De repente Deus levanta Moisés e fala assim: Moisés, vem cá, eu te levantei, porque eu vi a aflição do meu povo. Nessa noite, o Espírito de Deus diz para mim e para você, Ele está te vendo. Ele te vê. Mas Ele vê, mas não é o bastante. Ele faz mais. Diz, no versículo 13 ainda, que Ele moveu-se de íntima compaixão. Algumas Bíblias diz que Ele teve misericórdia, que Ele se compadeceu, Ele se moveu. Ou seja, na nossa linguagem, Jesus sentiu a dor daquela mulher. O Espírito Santo de Deus fala para mim e para você, Ele me vê, Ele te vê e Ele sente a tua dor. Ele sabe exatamente o que você está sentindo e Ele não está alheio à tua dor. Jamais. Ele não está alheio e Ele tem compaixão. E mais, Ele vê, Ele sente a tua dor, Ele sabe exatamente o que você está sentindo, mas Ele também diz algo totalmente descabido para aquela realidade. Ele diz no versículo 13, não chores. Isso, irmãs, não podia acontecer. Porque naquela época, eu não sei se vocês conhecem, que naquela cultura existia a tal das carpideiras, que eram mulheres pagas para chorar no velório. Tinha que chorar, e essas mulheres eram profissionais, elas eram hábeis no choro, elas faziam poemas, canções, tinha que chorar,
Até porque era um cortejo fúnebre. E quando a família sentia dor mesmo e chorava pelo morto. Mas essas carpideiras, elas faziam uma mobilização e tinha que ficar chorando e chorando. Mas Jesus chega e fala: não chores. Jesus faz tudo o que aquela multidão não podia fazer. Ele fala: não chores. Mas não ficou só não chorar, não chores. Ele toca, no versículo 14 está assim, ó: chegando-se, tocou o esquife, ou seja, o caixão, aquela maca onde o menino, onde aquele jovem era carregado. Jesus tocou, algo impensado, jamais, era proibido alguém tocar no morto, mas Jesus toca. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus diz para mim e para você: aonde ninguém pode tocar, só eu posso, eu vou tocar. Ele vai tocar. Tem coisa, irmãs, que não adianta, ninguém pode fazer nada. A lei cerimonial dizia que não podia tocar. Se tocasse, era considerado imundo, ficava 7 dias isolado, separado. Ele ficava cerimonialmente impuro, não podia prestar culto. Mas Jesus, ele toca. E ele toca porque ele purifica, porque ele pode, porque ele é Senhor da lei, ele é Senhor da vida, ele é Senhor de tudo. E ele toca, porque Jesus moveu-se de íntima compaixão daquela mulher e ele está movido de íntima compaixão por mim e por você. E ele toca. E quando ele toca, acontece algo inesperado. Os homens que carregavam aquele esquife, aquela maca, aquele caixão com aquele morto, pararam. Irmãs, o mundo, as pessoas, muitas das vezes, a única coisa que eles podem fazer por nós é enterrar nossos sonhos. Eles estavam caminhando já próximo ao cemitério para enterrar o sonho, a história, a continuidade, a esperança, tudo aquilo que aquela mulher podia se apoiar para viver, para sobreviver, para ter dignidade. Eles estavam indo enterrar. Ei, Jesus te diz nessa noite: olha para mim, eu não vou enterrar os teus sonhos. Eu não vou. As pessoas, o máximo que elas podem fazer, tudo que elas podem fazer, muitas das vezes é simplesmente concordar com você que não tem mais o que fazer. Mas Jesus nessa noite, ele diz: não chores. Quando ele diz não chores, não é aquele conforto que às vezes as pessoas chegam na gente, batem no nosso ombro e diz: não chora. Não, quando ele diz não chores, é porque ele sabe muito bem que ele já preparou a solução. E nessa noite ele te diz: não chores. É ele que está te falando. Ele está agindo, ele está trabalhando. Aquela mulher, ela jamais imaginou que quando ela estava indo desolada, enterrar tudo que ela tinha, a única coisa que ela tinha, Jesus já vinha ao encontro dela. Jesus já vinha. E nessa noite Jesus veio. Você só está aqui nessa noite porque Jesus foi e vem ao teu encontro e diz nessa noite: não chores, porque ele já preparou a providência para você. Irmãs, esse texto de Lucas e todo o livro de Lucas, Lucas é um evangelho banhado por ensinos sobre a oração. É o evangelho que mais fala de oração, é Lucas. Mas tanto esse texto como todo o livro de Lucas Lucas mostra, nos faz ver pela ótica dele, pela visão dele, de Lucas, que Jesus está interessado no indivíduo. Ele nunca desprezou as multidões, Jesus nunca desprezou as multidões, mas dá uma atenção especial a você, ao indivíduo. E este acontecimento, irmãos,
aconteceu e Jesus chegou para mostrar que ele estava preocupado com aquela mulher, com aquela viúva, desprezada, estigmatizada, desvalorizada pela sociedade. Todo o Antigo Testamento, Deus sempre falou para o seu povo: cuidai do órfão, da viúva e do estrangeiro, porque são pessoas menos favorecidas. E Deus chegou até castigar o seu povo por ter negligenciado isso. Mas Jesus nunca, jamais vai negligenciar o seu amor por você. Amém? Então, que nessa noite você saia daqui com esta convicção que Deus está cuidando de você, que Ele te vê, que Ele sente a tua dor, Ele se compadece, Ele enxuga as tuas lágrimas e Ele faz aquilo que ninguém pode fazer, que é te tocar, te curar, te limpar, te purificar de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de todo pecado. Não deixe o inimigo te acusar e te definhar e te manipular e fazer de você algo vulnerável a qualquer tipo de pensamento, a qualquer tipo de acusação, porque Ele já te tocou, Ele te purificou. E nessa noite, minhas queridas, anima. A luta pode estar grande, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é de todo mundo, não. Porque é aqueles que são chamados segundo o seu decreto. E nós fomos. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ainda que seja uma tragédia, ainda que seja algo inesperado, impensado, algo jamais calculado. Aquilo vai cooperar, porque nós fomos chamados por Ele. Não é para todo mundo isso, irmãos, não é. Segundo o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, é só para aqueles que o Senhor chamou, que as coisas vai fazer, Ele mesmo vai fazer que as coisas cooperem para o nosso bem. Ele mesmo nos chamou, Ele mesmo nos separou, nos capacitou, e Ele mesmo nos glorificará até a eternidade. Tudo é para que nós nos parecemos mais com o nosso irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus Cristo. Nós precisamos nos parecer mais com Ele. É com Ele. O meu foco é no meu irmão mais velho, Jesus Cristo. E é assim que tem que ser a igreja do Senhor. Amém? Então, irmãs, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Ele quebra o arco, corta a lança, joga os carros no meio do fogo, porque Ele diz: eu sou Deus, é eu que faço do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então que nós possamos descansar no Senhor e esperar no Senhor, em silêncio, a salvação que vem do Senhor, amém? Vamos encerrar lendo Salmo 146 e 9, Salmo 146 e 9. Salmos 146 e 9. Salmo 146 e 9 diz assim, o Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. E agora Salmo 68 e 5. O cuidado de Deus para com os seus. Salmo 68 e 5. Diz assim, Salmo 68 e 5. Pai de órfãos. Salmo 68 e 5. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Olha só, irmãs. Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu santo lugar. Deus faz que o solidário fique em família, viva em família. O solitário, né? Não é solidário não, Deus faz com que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Então, irmãos, a promessa.
Nós não somos rebeldes, nós não vamos habitar em terra seca. Não, Deus não nos vai deixar solitário. Ele diz, eu vou, e eu preciso ir, porque eu vou enviar outro da minha espécie, igual eu vou enviar outro, o Consolador, para que estejam com vocês. Eu vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então, irmãs, temos um lugar, temos casa, temos tudo. Nós não precisamos ficar focado aqui neste mundo, vendo tudo que está acontecendo e ficando quase louco, ansiosos, com tantas síndromes. Não, vamos olhar para o nosso Pai amoroso, que não vai nos deixar nunca, nosso irmão mais velho, que quer que nós nos parecemos com Ele, o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, que foi e disse, eu vou preparar lugar para vocês, a nossa identidade é de lá. Nós temos uma morada lá, a nossa casa lá, a nossa vida é lá, tudo é lá, nós só estamos passando. Então, foco lá, porque lá é garantido. Amém? Deus abençoe as irmãs. E este povo, irmãos, ficou atônito com o que aconteceu. Foi o primeiro milagre de restauração de vidas, porque não é ressurreição. Ressurreição é só o que aconteceu com Jesus, né? Que Jesus morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Aqui foi o primeiro caso de restauração de vida que Jesus realizou. Que foi a pessoa está lá morto, Jesus restaura a vida, mas ele voltou a morrer. Agora o meu irmão mais velho não. Ele ressuscitou e nunca mais vai morrer. Ele é o primeiro da ressurreição. E nós todas também vamos participar disso, porque ele fez isso por nós. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Deus abençoe as irmãs. Vamos orar para encerrar. E fique com essa palavra, minhas queridas. Tá? Oremos. Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu é aquele que fere e Tu é o mesmo que cura. Muito obrigado, Senhor, por este cuidado, Senhor. Jamais, Senhor, jamais vamos ficar só, órfãos. O Senhor sempre tem um cuidado especial para com os Teus, meu Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, e nada foge do Teu controle. Ainda que o inimigo se levante, Senhor, para nos destruir, ele vai ser envergonhado, desbaratado, e nós não, Pai, porque em Ti, aqueles que confiam em Ti, jamais serão confundidos, Pai. Muito obrigado pela fé, pela convicção que o Senhor tem nos dado, Senhor. Fica conosco nessa noite e nos abençoe, Pai, para a glória do